Quando tudo começou, eu estava aqui. Ajudei a construir tudo o que está à sua volta. Tudo o que você conhece. Acompanhei de perto a sua evolução, seu aprendizado. Iluminei suas conquistas. Inspirei os seus sonhos. Agora estou pronto para dividir com você todo o meu poder, toda a minha energia, para que você possa dar o próximo passo no caminho da evolução. A tecnologia e a inovação que você conhece e confia, agora também na geração de energia solar. Intelbras Solar, o sol com selo de qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Intelbras de energia solar. Eu sou o Andreyson de Castro e hoje recebo nosso colega Arthur. Boa noite pessoal, eu sou o Arthur, analista de produtos Intelbras. Vamos restabelecer a iluminação, como a gente estava até o momento com a nossa luminária solar. Iremos apresentar hoje a SLI 1600. Exatamente, Arthur. Os principais motivos para você adquirir essa nossa iluminação com a luminária solar integrada. Principalmente em função das características de funcionamento dela. Arthur, me diga uma coisa, cara. Hoje nós estamos aí com o nosso produto, nossa luminária solar. E por que desse nome, luminária solar integrada? Então, Andreyson, a nossa luminária ela tem todo o sistema integrado nela. Então, ela tem todo o módulo fotovoltaico, o sensor de presença e a própria placa de LED, né? Então, ela é totalmente integrada. Por isso, esse nome de luminária integrada solar, né? Então, é um conjunto de um sistema off-grid, todo no mesmo case, ou seja... Isso mesmo, Andreyson. Então, a gente consegue fazer uma instalação dela em qualquer lugar. É um produto bem simples, livre de fios, a gente consegue fazer uma instalação muito limpa, né? Falando em instalação, quais são as aplicações dessa luminária? A gente até pode ver uma imagem aqui na nossa apresentação de um tipo de instalação. Então, Andreyson, a gente consegue fazer a aplicação dela em cenários rurais ali, né, onde a gente não tem a chegada de energia elétrica nesse local, então a gente consegue fazer uma instalação muito fácil, né? Até na própria residência com jardins e tudo mais, e a pequenos locais externos, assim, onde tem bastante radiação solar para poder fazer a carga completa da bateria, né? Perfeito, perfeito. Então ela é uma luminária que ela é toda integrada, fácil instalação, e eu posso utilizar aí em vários cenários aí para poder iluminar um local onde não tem energia elétrica. Exato. Então, a facilidade dela, além de a gente estar utilizando energia renovável, que é energia solar, a gente consegue utilizar ela em qualquer lugar, porque a gente não precisa ter a energia elétrica local chegando até esse ponto. Então, né? Dentro desse quesito, tu vai fazer a aquisição do produto, da luminária, e não vai precisar passar condutores, não vai precisar passar eletrodutos ou contratar um eletricista para fazer essa instalação. Esse é um dos pontos principais desse produto aqui, né, Arthur? Isso mesmo, até a gente comenta bastante que a parte mais difícil para fazer a instalação da nossa luminária é tu conseguir uma escada para poder instalar ela. O restante a gente consegue fazer de fácil acesso com simplesmente uma furadeira, a chave já vem junto com ela dentro do kit, então a facilidade de instalação dela é gigantesca. E dependendo do local é só uma cadeira mesmo, né? Dependendo do lugar a gente consegue fazer uma instalação muito mais simples, né? Maravilha, maravilha. Sejam bem-vindos, pessoal, e se tiverem alguma dúvida relacionada à nossa luminária, fiquem à disposição aí no chat para que a gente possa responder para vocês. Lembrando que a gente vai falar também das funcionalidades, do modo econômico dela, do modo de funcionamento, que é a parte crucial para que você explique para o seu cliente, para que ele entenda realmente quais são as aplicações para esse tipo de produto. Também é importante nós
ver sobre essa luminária, entender um pouquinho mais sobre a parte das características dela de montagem. Se quiser abrir a luminária para nós, Arthur. Vamos lá. É um produto, pessoal, que era de fácil instalação e muitas das pessoas que compram, eles mesmos instalam. Isso que é um diferencial. Além de economizar energia, você vai fazer a instalação economizando nos condutores com o eletricista e também a parte estrutural, porque ela é leve, então é fácil de instalar, ela não precisa de uma estrutura muito robusta para poder colocar ela na parede, ou seja, onde ela for fixada. Se tu quiser mostrar um pouquinho agora as partes dela, então, Arthur. Então, Anderson, aqui na parte de cima, né, a gente tem o nosso módulo fotovoltaico, onde a gente vai receber a iluminação solar. Ele é mono ou policristalino, Arthur? Ele é policristalino. Policristalino? Isso. Então, ele vai estar recebendo a energia solar aqui em cima, vai fazer a carga da nossa bateria. E aqui no outro lado dela, então, a gente tem o sensor de presença, onde vai detectar a presença para acender, aumentar a intensidade de luz dessa luminária. O botão para fazer ligar e desligar a própria luminária. E também a nossa placa de LED, onde vai fazer a própria iluminação dela, né? Podemos ver, então, que são duas células aí, né, Arthur? Isso mesmo. Sabe dizer a potência da célula? Então, Anderson, essa luminária ela é uma luminária de 15 watts. Ela tem uma intensidade de luz de 1.600 lumens, por isso que a gente chama até de SLI 1.600, né? E ela tem uma bateria muito boa, em que ela dura até 3 noites de funcionamento sem carga de bateria. Então, se a gente tiver uma carga completa dessa bateria de aproximadamente um dia, a gente consegue utilizar ela por até 3 noites, né? Dentro das modalidades de funcionamento dela e, claro, né, pessoal, depende do fluxo das pessoas que vão passar por ela, vão utilizar a luminária, então, dependendo do local aí, ela vai ter essa garantia de autonomia aí, que é a garantia em teu braço que a gente sempre fala, né? Exatamente. Então, a gente tem até dentro do manual, ali na própria caixa, já falando a quantidade de movimentos que ela detecta, que ela consegue garantir até essas 3 noites, né? Maravilha, maravilha. Vamos voltar agora para a nossa apresentação, que eu vou mostrar mais alguns detalhes para vocês. Então, das aplicações que podem ser utilizadas essa luminária aqui, inúmeras possibilidades, né? Então, também tenho aqui os conjuntos, os produtos que vêm junto com a luminária, e um dos principais deles é as possibilidades de colocação relacionado à fixação na parede, pessoal. Então, tem que se atentar a alguns detalhes, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês. Então, como o Arthur falou, vem o módulo fotovoltaico integrado nela, o LED que vai iluminar e também alguns itens aí de série para que você possa fixar na parede ou poste, seja qual for a aplicação. Faltou pilha aqui, eu acho, pessoal. Então, dentro das modalidades de funcionamento, Arthur, se tu quiser especificar um pouquinho relacionado a como que funciona e o que o pessoal precisa se atentar relacionado à instalação dessa luminária. Então, Anderson, ela tem que estar instalada até no máximo 4 metros de altura para poder ter uma detecção de movimento melhor e uma boa luminosidade do ambiente. Então, se a gente fizer uma instalação acima disso, ela não vai ter uma capacidade tão boa. O ideal é que ela seja instalada até essa altura, dali para baixo, né, para poder garantir a própria detecção do movimento dentro do que condiz o manual e tudo mais. E ela pode ser instalada tanto em poste reto, poste curvo ou até na parede, né? Dentro do kit de fixação dela já vem tudo pronto para fazer a instalação em qualquer tipo de ambiente. Maravilha. Então, como ele falou, a detecção é realizada por esse sensor de presença e ele pode pegar mais ou menos 2 metros por 6 metros. E ele tem 2 intensidades, né, conforme foi apresentado ali na apresentação. Pode voltar ali, faz favor? Então, temos a intensidade com 5% da capacidade luminosa e também 100%, que depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho dessa modalidade para vocês. Então, como nós havíamos comentado, ela tem um raio de atuação e dentro desse raio de atuação eu vou poder pegar 5 metros nessa posição e 2 metros nessa posição. Deixa eu ver se está ali, eu não consigo enxergar direito, mas eu vou pegar um ângulo maior de atuação, né, de 120 graus,
nessa posição com o sensor de movimento. Então, dependendo do espaçamento, pessoal, entre paredes, por exemplo, você vai instalar aquela luminária ou você vai ter que utilizar duas para pegar de acordo com aquele raio de atuação dela. Aqui também vocês podem ver aí na apresentação que nós temos para fixar na parede ou em poste ou também em poste curvo. Então são três possibilidades aí para que você possa instalar aí. Ele vem com todos esses kits aqui, né, Arthur? Isso, tudo que precisa para fazer a própria instalação dela já vem dentro da... Só não a escada. Só não vem a escada, né? Só não vem a escada. Então realmente a parte mais difícil realmente é arrumar a própria escada para fazer a instalação. Maravilha. A economia da energia da luminária com aquela luz que você estaria, você pode comprar uma escada aí tranquilamente, pode ter certeza disso. Lembrando, pessoal, que o nosso botão para startar ela, ligar ela, está aqui na parte de baixo, para que você possa fazer aí. Às vezes a gente pode instalar e acabar esquecendo de ligar aí. Outro ponto bastante importante em relacionado a isso, que você pode, como ela está, se você comprou ela e foi lá e fez a instalação, e você clicou aqui e ela não ligou, significa que ela estava descarregada, então ela tem que ter um período de carga após você fazer a instalação da luminária, para que depois você faça o ligar aqui no caso, através desse botão. Daí ela vai funcionar normalmente. Se atentem a isso, tá, pessoal? Até, Anderson, é bem importante a gente lembrar disso, né? A própria carga, então o produto ele acaba ficando um pouco em estoque, aí até chegar na casa do cliente, então ele vai ocorrer um pouco da descarga da própria bateria. Então o ideal é que a gente tenha pelo menos um dia inteiro de carga para poder ter um bom funcionamento dela. Né? Exato. E esse é um ponto de muita atenção, né? Que às vezes pode instalar e pode ser, o produto não está funcionando. Não é isso. Significa que ele tem que ter um período de carga aí, porque ele é novo, ele acabou de ser instalado e ele vai carregar através da radiação solar. Isso mesmo. Outro ponto, sobre os módulos dele, pessoal. Como que ela vai funcionar? Então, Anderson, essa luminária ela tem dois modos de funcionamento, né? Então, nas primeiras 5 horas, ela vai acender no modo que a gente fala que é um modo econômico. Então, ela fica com uma luminosidade baixa de em torno de 5%. E ao detectar um movimento, ela vai atender com uma carga máxima da bateria. Então, ela fica ali em torno de 20 segundos com essa carga máxima da bateria durante a detecção de movimento. Parou de detectar movimento, ela retorna para esse modo de 5%. Né? Após essas 5 horas, aí ela já entra no modo de espera. Então, ela fica totalmente desligada, deu o movimento, ela fica acesa ali com 100% da carga da bateria. Depois depois que acabou o movimento, ela fica 5 minutos nesse modo espera. Então ela fica em 5%. Após isso, ela volta a desligar, somente ligando quando houver movimento. Eu vejo esse ponto, pessoal, relacionado aos módulos de funcionamentos mais importantes, porque através dessa característica você vai ser assertivo e ofertar a solução para o cliente. E sempre, pessoal, sempre que a gente fala de luminária, o pessoal pede o quê? Por que ela não fica ligado sempre? Sabe me dizer por quê, Arthur? Então, Andressa, a gente tem uma dificuldade bem grande. É difícil a gente ter uma bateria que consiga fazer uma carga completa dessa luminária para que ela fique acesa toda a noite por 100%. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter uma qualidade muito boa assim, quanto a carga 100% da luminária, a não ser que a gente tivesse uma bateria muito grande. Então, acaba sendo um sistema um pouco maior para fazer essa instalação, né? Então, para ser um modo mais prático, mais econômico da instalação, ela deve ter uma carga um pouquinho menor, assim, e realmente ela tem que ter esses modos econômicos, né? Dependendo da aplicação em si, muitas delas, pessoal, esse modo econômico aqui vai te dar a durabilidade necessária, porque não adianta eu deixar o tempo todo a lâmpada acesa, talvez não seja realmente o que o cliente precisa, né? Talvez seja o que ele quer, mas não realmente o que ele precisa. Então, essa funcionalidade realmente ela é um modo inteligente que vai poder te dar autonomia e te dar durabilidade. Não só pela vida útil dos LEDs, né? Porque quanto mais tempo ligado... Até da própria bateria, né? Que ela vai ter uma carga total no começo da noite, no final da noite, no início da manhã, ela já tem a descarga total. Então, é um ciclo muito grande ali de carga e descarga da bateria. Então, a gente teria uma desvantagem a ponto disso, né? Maravilha. A gente teve uma pergunta aí do Danilo Faria sobre quantos watts ela tem e qual é a autonomia, né? Então,
essa luminária ela é de 15 watts, lembrando que a gente comenta bastante sobre a quantidade de lumens, né? Que a gente compara muito a quantidade de watts pelo LED, pela fluorescente, incandescente, então acaba sendo um pouco difícil a gente imaginar isso. Então, além dos 15 watts, ela tem 1.600 lumens, né? Que é uma quantidade luminosa muito boa, né? Que é ótimo, essa tua colocação, Arthur, é excelente mesmo, pessoal. Por quê? Porque eu tenho a capacidade em potência é só 15 watts, mas não é só 15 watts. Por quê? Porque a capacidade luminosa, que é o que o cliente quer, ou o que todo mundo quer, é claridade, não é potência. Então, a gente tem baixa potência com alta potência em luminosa, que é os nossos 1.600. E esse é um grande diferencial, pessoal, relacionado à marca Intelbras para luminárias, porque muitos fabricantes não oferecem essa mesma relação. Ah, mas eu tenho com potência maior. Ah, a bateria é menor ou maior. O que acontece? Qual é a durabilidade? É para 3 anos de autonomia? Com 3 dias de autonomia e a durabilidade da bateria para 3 anos, 4 anos? Então, essas variáveis, pessoal, a Intelbras está com um produto excelente de mercado. Tenha certeza que vai te dar durabilidade, não vai te dar dor de cabeça aí, tanto na instalação quanto o pós-venda dela. Outra dúvida que o pessoal tem, Arthur, e a bateria? Quando troca? Quando tem que trocar? Como é que se faz? Então, Andressa, a gente tem uma assistência técnica credenciada da Intelbras, então a gente consegue fazer essa troca da bateria. Pelo fato de ele ser um produto em que fica na chuva, então a gente acaba não deixando com que o próprio cliente faça essa troca, porque a gente garante um pouco mais a qualidade fazendo o treinamento com o próprio nosso pós-venda e as assistências técnicas. Então lá eles são capacitados para fazer essa troca da bateria, que ela tem vida útil aí de até 3 anos. Não, depois dessa vida útil, ela não vai ficar totalmente desligada, então ela vai baixar um pouco mais a luminosidade até realmente zerar a própria vida da bateria, né? Vai te dar uma margem um pouco maior de 3 anos aí de vida útil. Isso mesmo, ela tem uma vida maior, só que ela vai começar a baixar essa potência dela, né? Um dos pontos que nem o Arthur comentou, pessoal, a gente tem uma série de revendas aí que fazem a manutenção. E esse é um ponto bastante importante, porque uma bateria no estoque, não sei quem já comprou bateria e acabou colocando a bateria durando muito menos que ela duraria realmente, significa que a gente vai ter uma bateria testada e garantindo aí pelo menos mais os 3 anos da vida útil da bateria novamente, porque nem sempre a bateria que está nova lá no mercado, ou que seja, fosse onde você vai comprar essa bateria, ela vai ter aquela durabilidade que deveria ter por conta do condicionamento que ela for armazenada, por exemplo. Então, tudo isso impacta na vida útil da bateria. Então, com uma revenda Intelbras, pessoal, vejam como benefício. Por quê? Porque a bateria está sendo garantida em relacionado à capacidade de armazenamento dela e ela vai te dar essa durabilidade. Arthur, temos mais algumas novidades dessa luminária aí? Então, Andresson, a luminária, ela, pelo fato de ela ser totalmente integrada, a gente consegue ter um modo de instalação dela muito fácil, né? Então, isso acaba sendo muito prático para o próprio cliente, a gente consegue fazer a instalação dela em qualquer lugar. Então, é uma vantagem gigantesca que a gente tem nessa luminária. A gente não encontrou hoje no mercado uma luminária que entregue a mesma potência que essa nossa. A gente não conseguiu encontrar nada integrado como essa luminária que a gente faz a venda, né? A capacidade luminosa, a autonomia dela, as funções dela, né, são grandes diferenciais aí. Mas falando em funções, né, Arthur, o pessoal quer ver ela funcionando. Como é que funciona isso? Será que a gente pode fazer um teste? Podemos. Vamos desligar as luzes, então? Apagar as luzes aqui e a gente consegue já fazer o demonstrativo dessa nossa luminária. E para que vocês lembram depois, é claro, como que ela funciona para poder explicar aí para os seus clientes. Depois a gente responde mais umas perguntas aí. Então, como é que ela André, está funcionando? Como a gente conseguiu ver, ela desligou, né? Quando não tinha iluminação nenhuma, então ela liga a luminária ao anoitecer, então ela já tem esse sensor de fotocélula, né? E a partir do momento que a gente tem alguma detecção de movimento aqui, como a gente está se movimentando muito, ela acaba não entrando no modo de 5%. Vamos tentar entrar no modo de 5% agora. Então, ela fica nesse modo de 5%. Quando tiver um movimento, ela está nesse modo de 100% de claridade, como a gente está vendo agora.
E como a gente comentou, né, após essas 5 horas, ela entra no modo de economia. Então, ela fica totalmente desligada e vai ficar somente no modo sensor de presença. Então, ela está num modo de 5%. A partir do momento que a gente tem a detecção de movimento, ó, ela já faz a carga dela, a iluminação total da carga de bateria. Maravilha. E depois das 5 horas, ela vai só funcionar de acordo com as pessoas que passarem ali, ela vai entrar no modo por 20 segundos de máxima potência e depois reduzir. Então, essa função, pessoal, ela é feita para... E o nome mesmo diz, ela é uma função inteligente para te dar autonomia e garantia da durabilidade. Vamos responder algumas perguntas aí, Arthur? Não sei se está cuidando aí. Vamos lá, tem um Rafael Silva. Vai ter uma mais potente? Tem lançamento? Então, pessoal, a gente está com um portfólio bom aí de produtos. A gente está buscando novos produtos com potências maiores. Hoje, no momento, a luminária que a gente tem, a potência que temos é essa. Já estamos fazendo estudos e em breve a gente vai ter lançamentos de luminárias mais potentes. Só que ela acaba sendo uma luminária para um local um pouco mais alto. Então, são aplicações um pouco diferentes. Essa aplicação que a gente tem nessa daqui já é um ambiente mais residencial, então uma altura um pouquinho mais baixa. A próxima que a gente vai ter provavelmente vai ser uma luminária para um estacionamento, então um local que fica muito mais alta, né? Maravilha. Exatamente isso, né? Entender o funcionamento, entender o perfil e a necessidade do cliente, eu acho que é um produto que, sem dúvida nenhuma, é um sucesso aí, pessoal. Nós estamos fazendo, inclusive, essa live de hoje para apresentar ele por conta dos modos de funcionamento, para entender um pouquinho mais como ofertar aos seus clientes. Mais alguma pergunta ali? Vamos ver. O Eriston Matos, top esse produto, consigo usá-la com IoT? Então, o Eriston, essa luminária ela é totalmente integrada e ela trabalha sozinha, né? Então, a gente não tem integração com nenhum sistema IoT ainda, né? São projetos que a gente tem para um futuro, então a gente vê que um projeto que acaba sendo um pouco complexo, porque a ideia de instalação dela é tu instalar em qualquer lugar. Então, a gente pode estar instalando ela numa área rural, onde sequer a gente tem a própria internet, né? E daí, se a gente colocar um sistema IoT nela, acaba encarecendo um pouco o produto. Então, a gente tem que acabar separando um pouco esse tipo de produto, né? Exatamente, Arthur. Na área rural, eu vejo muito como aplicações em rodovias, estradas, pequenas estradas, porteiras. Tem muita aplicação desse equipamento. Para quem mora nessas regiões aí, com certeza vai utilizar muito desse equipamento e vai ficar extremamente feliz aí com a iluminação dela por conta da característica de alta radiação luminosa. Mais alguma pergunta? Vamos ver o que o pessoal botou ali. O Ridney questiona, existe algum meio de configuração? Então, essa luminária ela só tem esses 2 modos de funcionamento, então a gente não tem configuração, né? A gente faz liga ela ou desliga e ela tem esse modo inteligente. Ela vai funcionar independente sem que a gente faça alguma movimentação, alguma configuração nela. É exatamente o que o Henrique Júnior. Qual é a autonomia usando em 100% a iluminação? Então, como ela tem esses 2 modos de funcionamento, o modo econômico e o modo espera, ela nunca vai estar 100% da sua iluminação, né? Então, a gente considera ali 3 noites para um ambiente em que a gente vai ter aproximadamente 100 detecções por dia, por noite, né? Então, já é um ambiente bem movimentado. Então, ela vai fazer essa entrega de 3 noites. Dependendo do ambiente, se tiver um pouco mais de movimento, aí ela vai ter uma autonomia um pouquinho menor, né, Anderson? É variável, né, pessoal? De acordo com o fluxo que vai passar por baixo dela. Passou 100%, por isso que ela tem essas características de baixa luminosidade quando não tem pessoas, porque se não tiver pessoa, não tem necessidade de estar clareando também, né? Até justamente é bom ela ter esses 2 modos por conta de a gente estar economizando um pouco a bateria, né? Por exemplo, se a gente tiver aí uma semanada sem sol, com chuvas e tal, então a gente acaba economizando e a gente consegue ter uma durabilidade de luminosidade dela por até 3 noites. Porque se por um acaso a gente tivesse a carga 100% dela
e tiver 2, 3 dias sem sol, a gente já não teria mais essa luminosidade, né? Eu tenho uma pergunta ali do Eduardo Rodrigues. Para estacionamento e condomínio, por exemplo, é indicado? Então, Eduardo, ela pode sim ser aplicada em estacionamento de condomínio, desde que ela respeite a altura, né? A gente consegue colocar ela numa altura aí próxima de 4 metros de altura, mais que isso ela vai acabar perdendo um pouco o sensor de movimento, ela acaba não tendo uma luminosidade tão boa. E daí a gente tem que, a questão do condomínio próprio, no momento de instalar é bem importante a gente deixar um espaço correto entre uma luminária e outra, né? Para que não fique um ambiente um pouco escuro ali entre elas. Falando em escuro, é bem importante mesmo esse ponto da altura e principalmente do poste, pessoal. Quando você instalar ela, a luminária em si, o ideal é que ela fique orientada e inclinada para o norte, né? Mas tomar cuidado em relação ao sombreamento do poste, por conta da característica. Quando o sol estiver mais baixo, vamos dizer assim, ele vai projetar a sombra sobre o módulo. Então, o poste tem que ser fixado limitando-se à altura da luminária. É o ideal, pessoal, para garantir aqui que vai ter irradiação diretamente na luminária. Ela vai ficar nessa posição e o poste aqui assim, mais ou menos. Então, tome cuidado com relação a fixar ela em muros, por exemplo, que não fique na altura apropriada, né? Um muro de 6 metros, por exemplo. Se colocar no topo do muro, ele vai ficar defasado à altura da luminária em relação ao solo. Então, vai acontecer o quê? Sombra durante um período. Então, vai ter essas características que talvez não te dure a autonomia de até 3 dias, de acordo com a sua instalação. Tem sombra, pessoal? Não é o ideal. E, principalmente, a inclinação. Não deixem ela reta. Por quê? Porque a própria água da chuva tem que escoar, fazendo com que a limpeza do módulo seja natural. E interessante que ela tem um vidro aqui, pessoal. Esse é um policristalino e ela é autodeslizante. Então, ela acaba toda a poeira, o acúmulo de poeira. Imagine que vou instalar aí numa olaria, onde tem bastante poeira. A olaria tem muita poeira. Então, deixe na inclinação para que corra a água, escoa completamente. Então, tem aqui a nossa luminária solar. Tem mais algum ponto, mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer aí, pessoal? Vamos ver, sobe mais um pouco, faz favor. Para instalar umas câmeras. A princípio, acho que é isso. Então, se vocês tiverem mais uma dúvida, pessoal, fiquem à vontade em questionar no chat, que a gente vai auxiliar aí. E aguardem os novos produtos. Em breve a gente vai ter mais lançamentos aí de luminárias solares. Já temos um produto muito bom, né, Andressa? Qualidade excelente, um modo de funcionamento bem legal. Então, em breve a gente deve ter alguns lançamentos aí, mas... Algum spoiler pro pessoal aí ou não? No momento a gente ainda não pode dar nenhuma o não pode significa que logo vem, pessoal. Podemos ter alguma coisa aí em breve. Maravilha. Pessoal, tem mais alguma pergunta? O que vocês precisarem, estaremos sempre às ordens. E se quiserem mais algumas lives aí relacionado a qualquer tipo de produto, só botarem aí no chat que a gente vai buscar e explicar para vocês. O Redinei perguntou aí, é necessário acionar o botão de ligar e desligar diariamente ou podemos ligar uma única vez no ato da instalação? Então, Redinei, realmente, tu faz a aplicação, acionar o botão de liga e desliga somente uma vez. No momento que tu instalou, tu apertou o botão, ela liga, depois ela trabalha sozinha. Então, a gente não precisa estar lá movimentando, apertando o interruptor e tudo mais. Mais uma facilidade que essa luminária tem. Então, anoiteceu, ela já acende. Amanheceu, ela já apaga, já deixa a luz do dia poder trabalhar sozinha ali, né? Maravilha, maravilha, Arthur. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à disposição, caso vocês queiram questionar mais alguma coisa no chat. E a princípio era isso. Muito obrigado pela presença de todos. Aí acompanhem as nossas próximas lives. Arthur, quer finalizar? Pessoal, gostaria de agradecer a todos. Deixo o contato aberto aí da Intelbras para a gente poder receber feedbacks. O pessoal que já tem a luminária, o pessoal que quer comprar a luminária, já temos disponível no mercado todos os distribuidores e revendas da Intelbras. Então, se alguém quiser entrar em contato conosco, seja bem-vindo e a gente vai atender da melhor forma possível. Maravilha. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.